O livro de Juízes, capítulo 14, versículos 5 e 6, a palavra fala assim: Desceu, pois, Sansão com seu pai e com a sua mãe a Timna, e chegando às vinhas da Timna, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Aleluias. Bom, essa é uma passagem que fala sobre o casamento de Sansão, né? Mas nós não vamos falar nisso. Vamos falar aqui sobre a santidade, por aparência ou por convicção. A grande força física de Sansão não provinha dele mesmo, mas do Espírito ter descido sobre ele. Segundo o Novo Concerto, o Espírito Santo também vem sobre os crentes, mas não para nos dar grandes forças físicas. Pelo contrário, o Espírito nos reveste de poder para viver e testemunhar por Cristo. Capítulo 14 de Juízes, ele começa pelo nascimento de um novo libertador. Além de qualidades especiais, beleza, força, já desde o ventre de sua mãe, Deus o separou para o nazireado. Sansão foi até a cidade de Timna, se enamorou de uma mulher filisteia e resolveu se casar com ela. Isso causou espanto a seus pais, como se casar com alguém não temesse ao Senhor. Apesar da não aprovação de seus pais, Sansão teima e toma a mulher por esposa. Quando Sansão e seus pais vão para a casa da futura esposa, algo acontece. Ao aproximar-se das vinhas de Timna, Sansão é atacado por um leão novo, jovem, como Sansão. O Espírito Santo se apodera dele, que rasga o leão como se fosse uma folha de papel. Passados alguns dias, Sansão volta para buscar a mulher, oficializando o casamento, mas se aparta do caminho. Se você tem discernimento espiritual, entenda o que acontece a partir de agora na vida de Sansão. Ele se desvia e vai ao encontro do leão. Quem é esse leão que se finge de morto, mas está pronto para tragar suas vítimas? Lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo nos fala desse leão que não é o leão da tribo de Judá. A palavra diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Sansão se apartou do caminho para ver o corpo do leão morto, e nele havia um enxame de abelhas com mel. O narizeu não podia se achegar a um cadáver ou tocá-lo, fosse homem ou animal. Números capítulo 6, versículos 6 e 7 fala sobre isso. Mas Sansão, pelo contrário, além de tocar no animal morto, toma o favo de mel que havia nele e sai andando e comendo. Primeiro, ele desobedece às ordens dos pais e à lei de Deus na questão do casamento. Depois, esquece seu papel de separado para um propósito e cai numa armadilha de Satanás. Ele também mente a seus pais e encobre a verdade. Esse é o resultado da ilusão de Sansão. Ele não percebeu que o Senhor já havia se retirado dele. E você sabe como é que a história termina. Sansão é capturado e levado a Gaza. Seus olhos são arrancados e ele é colocado no cárcere para trabalhar na mó e para os filisteus. Quando o homem peca, Satanás passa a ser o dominador do mundo. Ele domina o mundo dos espíritos, o mundo inteiro.
percorre a terra e comanda uma hoste de espíritos malignos através dos quais ele escraviza e mantém cativos os que estão em Cristo. Esta é uma tristeza, mas é uma realidade nas nossas vidas. E Jesus já morreu na cruz para nos libertar. Jesus já derramou o seu sangue para nos lavar, nos purificar. Ele já sabia de tudo que iríamos fazer, mas mesmo assim ele pagou um alto preço por nós. E nós ainda insistimos no pecado, ainda insistimos no engano, ainda insistimos em viver uma aparência de santidade. Só orando, meus irmãos. E vamos orar? Amado Deus, Santo e Soberano Pai, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença, Deus amado, Deus querido. Venhamos clamar ao Senhor, meu Pai amado. Não nos permita desviar do caminho que é Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Aquele que derramou um sangue na cruz, sangue inocente, pagou um alto preço para que fôssemos lavados, remidos, para que fôssemos perdoados. E mesmo assim, Senhor, não tomamos posse disso. Perdoa-nos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Senhor, a confiar, a não desviar desse caminho. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.